Ivana Bentes, que bom ter você aqui, professora da UFRJ, com todo o currículo acadêmico reconhecido, mas com uma inserção na cidade, né? Na cidade no sentido maior, né? Da política, com tantas articulações e com iniciativas que ultrapassam os limites da universidade, né? Na linha do mediativismo e tantas outras criações que são importantes e que estão na origem, inclusive, do processo que hoje é tão exuberante, né? A proliferação das narrativas, das representações. E eu começo com uma pergunta assim, muito específica, a partir daí a gente abre a constelação. Eu vi a entrevista no Roda Viva do Bruno Torturra e do Pablo Capilé, em 2013, logo depois de junho. E a primeira pergunta, se não estou enganado, que me chocou pessoalmente, foi a seguinte: vocês se consideram jornalistas ou consideram isso que vocês fazem jornalismo? O que você sentiu, o que você pensa a respeito disso? Eu sempre insisto muito isso até com eles. Eu digo, olha, o que vocês fazem é muito mais amplo que o jornalismo, né? Acho que o jornalismo, ele sempre me remete a uma especialização super corporativa, hoje, com interesses muito, né, próprios. Eu acho que ela faz parte até de um momento mais, né, das profissões e das atividades mais, assim, fordista, de mediadores, quem diz o que é notícia e quem não é notícia. O jornalista, os americanos falam que são gatekeepers, né? São filtros, que são mediadores qualificados, mas me parece que justamente essa figura do jornalista hoje, ela está em crise. É um dos mediadores em crise, né? A gente fala da crise de partido, da crise de representação, né? E eu acho que mídia e jornalista, a figura e o personagem do jornalista, da autoridade do jornalista, ela também está em crise. Então, eu acho que, por exemplo, uma experiência como da mídia ninja, né? Eu acho que a gente pode dizer, sim, que eles estão produzindo informação, né, de qualidade. Eles fazem um jornalismo, mas é muito mais do que jornalismo, porque eu acho que é um jornalismo, né, que a gente chama de mediativismo ou de ativismo, que, a meu ver, define melhor um tipo de engajamento que os jornalistas, de certa maneira, perderam, né? E talvez também o reconhecimento da inevitável parcialidade que está envolvida em todos os olhares, né? Assim, saem desse lugar, né, da ideia dessa neutralidade, dessa imparcialidade, sempre foi um grande idealismo, sempre encobriu a editorialização das notícias, mas eu acho que sempre um discurso um pouco cientificista, né, desse jornal, das próprias corporações, e que efetivamente você diz, não, nós somos parciais, nós tomamos partido, nós estamos num determinado lugar ativista, nós temos causa, nós temos um pensamento. Eu acho que isso desmorona, desconcerta o discurso da imparcialidade, o discurso da neutralidade, que, a meu ver, encobre. É um discurso de mistificação do campo do jornalista. Então, Ivana, onde é que se sustenta, então, esse discurso da imparcialidade? Quer dizer, de onde ainda se encontra a energia, a fonte de inspiração para esse tipo de discurso? Porque eu estou imaginando o seguinte: os seus alunos não podem acreditar nisso. não. E, no entanto, os jornalistas, frequentemente, salvo exceções, né, reproduzem esse mesmo discurso da objetividade e da neutralidade. Se eles saem da universidade com essa consciência, como é que isso é revertido? A gente, né, quer dizer, o nosso curso, por exemplo, tem uma postura extremamente crítica, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, quando você entra dentro da corporação jornalística, eu acho que você tem uma outra formação que se superpõe a todo um discurso, enfim, crítico. Claro que eu acho que a universidade, ela também trabalha com reprodução das elites, de conhecimento, né, de poder. A gente tem tudo isso dentro da universidade, né? Quer dizer, a gente tem que cuidar, porque se a gente não tiver uma postura muito ativa e propositiva no sentido desse pensamento crítico, realmente a universidade, ela é o primeiro lugar de reprodução, enfim, da elite de um tipo de pensamento. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. A UFRJ é exceção nesse? Olha, eu acho que a gente, eu diria, a gente forma tanto, né, por exemplo, saiu da ECO tanto a Fátima Bernardes, né, que sentava do lado do William Bonner, como o Rafuco, que foi um jovem ativista que fez um vídeo que demoliu o editorial do Jornal Nacional sobre liberdade de expressão. Então, eu acho que a gente atua numa formação tanto
efetivamente desse posto de trabalho, né, enfim, fordista, que vai para a redação de jornal, quanto, né, cada vez mais, que eu acho que é a nossa proposta de muitos professores dentro da Escola de Comunicação, por exemplo, que é desse contradiscurso, desse novo ativismo, né, desse jornalismo, enfim, né, engajado, comprometido, que sai totalmente dessa, que assume o seu lugar de parcialidade. Mas eu acho que a partir do momento que você bota o pé dentro de uma redação de jornal, dentro da televisão, dentro de uma corporação, o tal do manual da redação, né, e esse discurso, né, corporativo e de mistificação e de autointitulação dos jornalistas como, né, os guardiões da liberdade de expressão, ele volta de maneira brutal. Então, eu acho que ali tem realmente, né, tem uma contraformação, que é difícil também a gente, né, gerir. Então, eu tenho alunos que são editorialistas do Globo, com posturas super conservadoras, ex-alunos da escola, e a gente tem uma quantidade enorme também de alunos que hoje estão nos coletivos, que estavam nas manifestações, né, de junho, que foram para as ruas, que estão nesse ativismo através do humor. Né? Então, eu acho que a universidade, ela acaba, de certa maneira, né, reproduzindo a disputa e o embate que está fora dela. Né? E quando eu falei da UFRJ, eu estava imaginando qual seria a posição da UFRJ no contexto mais amplo das escolas de comunicação. Você acha que esse espírito crítico, essa visão mais crítica, ela é predominante nas escolas, nas universidades? Nas universidades públicas, eu acho que sim. Eu acho que ali a gente tem um trabalho assim, sistemático de análise, né, de crítica. O discurso crítico, eu acho que ele é a base. Hoje, a universidade pública, enfim, eu que, né, vim lá de Parintins, cheguei no Rio, não tinha sobrenome, família de comerciante, fui para Rio Branco, no Acre. Enfim, a universidade me deu tudo. A universidade pública me deu... Com que idade? Nos anos 80, sabe? Com 18, 19 anos, sem conhecer nada. Eu digo, inocente, pura e besta. No Rio de Janeiro. Então, é incrível. A universidade me deu uma network, ela me deu um círculo de relacionamento que hoje os meus colegas de turma, como eu estava te falando, são editores do Globo, estão na bancada do Jornal Nacional, estão em lugares muito importantes, estão dentro das corporações, né, quer dizer, e ao mesmo tempo estão no fronte da luta também, na construção dos discursos enfim, né, de contra-poder, de contra-comunicação. Né? Mas eu acho que, assim, né, se tem um lugar que ainda consegue te colocar, né, uma pessoa qualquer, que vem do interior do Brasil, sem rede, sem sobrenome, sem lugar de poder, e que te empodera, eu acho que a universidade pública ainda consegue ser esse espaço. Né? Então foi importante a transformação da escola de jornalismo em escola de comunicações, assim, no sentido... Não, acho que foi uma ampliação enorme, né? Porque você tinha toda, né, a ideia do velho jornalista de imprensa, que aprendia tudo na prática, né? E eu acho que essa postura de abrir, de pensar que a produção de comunicação, né, de mídia, de informação, ela não está concentrada nesse personagem do jornalista, né, que eu acho muito redutor, a ideia mesmo do factual, o que, como, onde, né, da técnica jornalística. A gente está hoje num capitalismo que é informacional, que é da comunicação. A disputa é através da mídia, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que não dá para a gente pensar nas lutas nem de junho, nem nas lutas que a gente estamos envolvidos sem ter uma ação de mídia, que para mim é a própria luta hoje. Para mim, as lutas hoje, elas são no campo da comunicação da mídia. E o campo da comunicação, quando ele apareceu, ele abriu, né, esse horizonte. Então, né, eu acho que a gente saiu dessa ideia do jornalismo, né, que é formar para você assumir um posto numa corporação onde você já tem quase tudo dado, né? Você vai entrar num ambiente corporativo que tem a sua cultura, que tem as suas ideologias, e você explode para o campo da comunicação, que trabalha com audiovisual, com multimídia, com produção da comunicação no sentido muito mais amplo, né? E nesse sentido mesmo de uma disputa, né, de um campo que, a meu ver, é estratégico. Né? Para você vender,
produto. A gente fala de capitalismo comunicacional, capitalismo da informação, capitalismo do conhecimento, eu acho que não é à toa. Né? Isso que você diz é muito interessante. Eu me lembro das experiências de governo, porque, em geral, na ciência política, a gente tende a estudar as instituições políticas, as dinâmicas que caracterizam o processo, de acordo com as instituições, etc., suas articulações com a sociedade, com a cultura, com a história. E a comunicação aparece, mas separada, ela aparece como relevante, mas como se fosse um outro fator. Dentro do governo, a história é a seguinte: os decisores, os grandes gestores estão face a face dizendo o seguinte: qual é a pauta de amanhã para a gente reverter a pauta de hoje? De que maneira a gente vai criar um fato? Criar fato significa não criar política pública que altere a realidade substantiva, mas criar um fato midiático que altere a percepção. Aí você está falando da questão até do factoide, né? Que é um problema também. Mas é indissociável, né? Mas a disputa é nesse campo, né? Então, por isso que eu digo assim, você falou do campo da política, né? E se a gente for para o campo, por exemplo, dos movimentos sociais, é a mesma coisa. A gente tinha uma série de movimentos sociais importantes, MST, a luta das mulheres, né? o feminismo, né? Enfim, no Brasil, vários outros campos de luta que também faziam, apartavam, como a ciência social. Não, nós temos uma luta e nós vamos depois difundi-la ou comunicá-la. Só que eu acho que aí que entra nas experiências de Júnior e os movimentos urbanos, eles entenderam que a disputa já é comunicacional. Ou seja, a minha luta não está dissociada de uma comunicação, a minha luta não está dissociada, né, da maneira como eu me coloco em termos de construção de fato comunicacional e de pauta. E se eu não souber gerir e trabalhar com o campo da comunicação, enfim, eu vou ficar isolado. Né? Então, eu acho que é um entendimento muito bacana de que, eu digo, para mim, a luta hoje, ela é no campo da própria informação. E quem entendeu isso, eu acho que faz uma diferença enorme. Total, né? total. E eu acho que não é necessariamente factoide, quer dizer, quando não, você... é um dos lados até, né? Mas enfim. Porque é difícil você distinguir o simulacro do objeto original. Então você diz, bom, nós vamos fazer alguma coisa só, digamos, entre aspas, radicalizando, mentirosa, teatral, não é isso. Ou espetacular. Mas algo que, articulada à substância do que você realmente quer fazer, precisa fazer, seja passível de conquistar a atenção e de difundir uma certa significação que lhe parece adequada num certo contexto. E Luiz Eduardo, mas eu sempre insisto muito nisso, sabe? A gente tem que aprender com as técnicas do próprio capitalismo, da publicidade. Por que a gente vai deixar uma tecnologia tão poderosa como a publicidade servir só para vender sabonete, né? Para vender produtos inúteis, gordura trans, né? Agrotóxico? Ou seja, como é que a gente faz? A gente reverte a linguagem da publicidade, que é muito poderosa, né? Então, por exemplo, a Escola de Comunicação Crítica da Maré, que é um dos parceiros da Escola de Comunicação, que a gente quis trazer essas experiências para dentro da ECO, trabalham com a ideia de publicidade social, que é incrível, ou seja, é você criar o desejo pela transformação, criar, né, essa mobilização em torno da solidariedade, de outros valores que não simplesmente o consumo. Isso eu acho assim decisivo. A gente não pode se dar o luxo, né, de dispensar o espetáculo, a beleza, a sedução, as técnicas da publicidade, a comoção. Nós vamos franquear isso para o capital, simplesmente, né? Então, eu acho que a gente está num momento muito bacana, né? Que esses movimentos urbanos, eu acho que eles estão entendendo isso, né? Eles estão trabalhando nessas outras linguagens, né? E se apropriando mesmo, né? A garotada gosta muito de falar, hackeando, né? Ou seja, você subvertendo essas linguagens que eram linguagens do poder, que eram linguagens do capital, né? Eu acredito muito que esse mediativismo, né, ele passa por essas experiências de disputa mesmo da própria linguagem. E tem uma dimensão assim dramatúrgica muito careta, muito tradicional, e eu vejo até na oratória, né, na retórica, aqueles políticos que gritam. Tem as lideranças que gritam, talvez para se convencerem a si mesmos, né? Talvez fruto assim da insegurança, mas tem uma certa estética da esquerda mais sectária, mais ortodoxa, que ainda adota o operístico, pré-João Gilberto, né? Estão naquela fase... o caixote, né? Gritar em cima do caixote, a tribuna e o canto. E eu acho, e eu estou dizendo isso, eu me lembro, por exemplo, do Tancredo Neves ali nas diretas coisas antigas, e Tancredo dizia...
não era brasileiros e brasileiras, isso já é coisa de cola, mas ele dizia alguma coisa, digamos que seja brasileiros e brasileiras, o que importa é a sonoridade. Brasileiros e brasileiras, com um trinado e um declive, com uma melodia, né? E eu estou lembrando isso porque isso está associado à ideia de palco de bastidor, do que é versão, do que é o fato, com essas dicotomias que tiveram vigência durante muito tempo, e um certo teatro com papéis definidos e personagens muito caretas, antigos, em que se faziam as tramas do bastidor, se trazia para frente, a montagem, a câmera, então você diz, ou para o microfone, e essas entonações. E hoje, o bastidor não existe mais, não é? Porque você, inclusive, manipula isso com as notinhas vazadas e cria a fantasia do bastidor, né? E tudo se dá já na capacidade como você está dizendo, engajar o personagem. O próprio, né, quer dizer, quando a gente pensa de uma transmissão ao vivo, né, quer dizer, a transmissão ao vivo, o making off, ou seja, a feitura da transmissão ao vivo já é a coisa, né? O barato é o making off. Exatamente. Você está na rua, né? Isso em termos de telejornalismo, né, de comunicação. Você vê, aquela notícia que é dada depois que o fato aconteceu, ela já vem editorializada, ela já vem, ela já te pega pela mão, já te leva para um determinado sentido. Não, eu acho que quando a gente viu exatamente essa explosão, por exemplo, do streaming nas manifestações, né, de junho, a gente tem essa experiência concreta de que você está diante do acontecimento enquanto ele acontece. E que mais? Você se comove, né, você não sabe para onde ele vai. E o jornalista, né, o mídia ativista, o garoto que está naquela transmissão, ele está num lugar que, digamos assim, de perplexidade tão grande quanto você. Ou seja, ele não tem um discurso pronto, ele está aberto ao que está acontecendo, ele dá voz a pessoas com pontos de vista muito distintos e heterogêneos, porque ele, efetivamente, ele não tem um roteiro prévio. Né? E eu acho que, assim, o entusiasmo, né, com essas mídias, ela tem muito a ver com esse estado de comoção que você produz por essa... É como se tivesse, efetivamente, você está dentro do acontecimento. Né? Você não sabe por onde vai, você sofre com a polícia quando eles sofrem, a câmera treme, fica escura, cai no chão. Não, muitas dessas transmissões que eu fico em estado quase de hipnose quando eu sigo, né? Você acompanha muitas vezes o arfar de alguém com a câmera preta. Eu vi transmissões da Mídia Ninja que era a câmera escura, você não via nada, a câmera pro chão, o garoto correndo e você só ouvindo a respiração. E criava um nível de solidariedade, empatia, comoção que nenhum jornalista profissional consegue, dizendo que aconteceu isso, quem, como, onde, depois. Então, eu acho que é um momento muito especial do desmonte dessa cena, que você bem colocou, né? Teatralizada, dirigida. Isso, a meu ver, assim, é uma experiência realmente que eu vi de comoção, assim, nova, né, em relação a essa produção. Ivana, eu me lembro a emoção que eu senti quando eu vi o primeiro streaming do Bruno Torturra naquela manifestação em São Paulo, da Marcha pela Liberdade. Uma semana depois que a marcha pela liberação da maconha tinha sido proibida, eles fizeram a Marcha pela Liberdade e foi a primeira transmissão direta em streaming. E o Bruno é que fez, ele me disse, depois eu não sabia que era ele, mas eu me lembro daquele sábado, a emoção que eu senti ouvindo, porque também não era um observador externo na terceira pessoa descrevendo um profissional, você sentia que havia ali um engajamento, um comprometimento que me estendia, isso me levava de alguma maneira para aquele processo, aquele momento foi muito interessante. Eu estava em São Paulo eu saí do Rio para participar da Marcha da Liberdade, que eu acho que foi um momento muito bacana também, né? Um pouco pré-junho, onde a gente já encontrava várias das características, enfim, dos desorganizados que estavam lá, de uma quantidade muito grande de movimentos urbanos, com pautas diferentes, sem uma liderança, sem liderança, sem caixa de som,
né? Ou seja, você não tinha aquela coisa do movimento social tradicional que você tem que botar uma palavra de ordem, uma caixa de som. Várias pessoas, inclusive com megafones, né, isolados. E essa questão da transmissão do ao vivo, ela foi ali decisiva para meio que espraiar, é uma coisa um pouco virótica, né? Eu vi isso pela primeira vez também no 15M, na primeira vez que a experiência da Porta do Sol colocou uma câmera de vídeo na praça, na porta, né? E você começou a ver, né, aquela multidão, enfim, chegando, as acampadas, as assembleias. Eu fiquei uns 5 dias quando começou. Onde? Na Espanha. Lá? Em Madrid. Sim, eu digo assim, de experiência de streaming, né, de transmissão ao vivo. Eu fiquei assim uns 5 dias em estado de hipnose, com aquela movimentação e com aquela articulação naquela praça que eu conseguia ficar 24 horas acompanhando. Então, ali na Marcha da Liberdade, acho que foi um momento muito bonito aqui no Brasil, né, que eles fizeram essa transmissão da Marcha da Liberdade de São Paulo e depois, né, de forma descentralizada no resto do Brasil todo, né? Então, ali você vê que começa a articular uma rede, né, de transmissão ao vivo, de colaboração, né, com o próprio, né, Ninja. Ali não era nem o Ninja ainda, né? Enfim, era pós-TV, era a experiência do próprio movimento, tentando criar uma mídia, né, que expressasse exatamente isso que você falou, né? O fato eu estou aqui, não porque eu sou jornalista, não porque eu vou dar uma informação, digamos, enfim, standardizada, ordenada sobre o que está acontecendo. Eu estou aqui para viver o acontecimento contigo, né? E que eu acho que faz uma diferença enorme nessa relação dessa participação. E você se joga para dentro da experiência, né? Ivana, eu queria te perguntar, primeiro, deixa eu te dizer como eu me sinto. As críticas que eu tenho ouvido ao mediativismo expresso na mídia Ninja e outros coletivos desse tipo, é uma crítica profissional corporativa muito, muito ingênua, intelectualmente muito pobre, muito fraca, que simplesmente diz, eles estão celebrando o improviso, a incompetência e a incapacidade, inclusive... Falta de pesquisa, falta de pauta. Técnica, inclusive, a imagem de péssima qualidade, o som também, enfim, esse anarquismo é apenas uma negação do que se faz sem que haja aí nenhuma possibilidade de construção alternativa, etc. Me parece de uma simplificação, reducionismo enorme, não é? Por outro lado, há um ponto que talvez seja relevante da minha perspectiva. A ideia de que é sempre interessante, vai ser sempre importante, algum momento, algum espaço, algum nó nas redes, ao qual se atribua a legitimidade e que possa filtrar e sintetizar, não no sentido da autoridade de resolver os problemas, tá? Numa grande dialética, mas no sentido de oferecer algumas leituras críveis, uma segunda capa, né? Uma segunda análise, uma segunda informação. Para evitar essa imensa dispersão e essa quantidade exuberante, mas também excessiva de informações que acabam se neutralizando. E esses filtros requerem alguma autoridade, algum poder, mesmo que seja um poder alternativo, etc., né? E há uma dificuldade na constituição desses núcleos de reflexão, de interpretação. Não, decisivo. Acho que essa tua pergunta é fundamental. Eu participei de um debate que foi, para mim, exemplar. Né? Foi no auge das manifestações. Eu fui convidada a participar de um debate sobre exatamente as manifestações e sobre a discussão da comunicação com jornalistas. Tinha o Noblar, né, do Globo, o editor do Estado de São Paulo, né, esqueci o nome dele agora, enfim, o Beraba, super conhecido, Zeni Ventura. E foi impressionante que primeiro veio um discurso muito ressentido, né, de nós, os profissionais, isso está acontecendo, já foi feito, isso não tem novidade nenhuma, de um pouco de tentativa de desqualificação da novidade, né, porque eu acho que também, né, o impacto em relação às pautas do próprio jornalismo corporativo, eu acho que foi grande, né, essa ideia de uma contra-comunicação, né, feita a quente, né, como a gente disse, né, essa celebração do próprio acontecimento, onde você está dentro do acontecimento, e o tempo todo que eles colocavam é exatamente isso, né? Dos furos de informação, de uma falta de uma pesquisa prévia, de uma fala qualificada, né? Porque eu acho que, na verdade, eu acho que é um segundo momento. Porque uma coisa é essa experiência, efetivamente, de você estar dentro de uma manifestação, de um protesto, de uma guerra, que são novidades, né? Essa pessoa que está inserida
A gente já viu isso, inclusive, a CNN, a gente viu isso na Guerra do Golfo, foi uma das primeiras experiências do jornalista insider, só que ele ia junto com o exército, né? Ou seja, né? Enfim, ele ia com uma visão muito comprometida, né? Você não tinha o cara do país invasor, ou do Afeganistão, com a câmera dele de celular, fazendo um contradiscurso. Mas, sem dúvida, eu acho que esse segundo momento de mediação, ele é natural também, porque eu vejo que depois da transmissão ao vivo, essas matérias podem ser, né, e esse material ele pode ser editado, ele pode ser comentado, ele pode ser relativizado, ele pode servir para você remontar uma cena. A gente viu isso naquele episódio do Bruno, quando ele foi preso, né, que se convocou através das redes, né, para que qualquer pessoa que tivesse filmado... Bruno não tortura. Não, o Bruno Teles, né, que foi acusado de ter jogado um coquetel Molotov. E a multidão de registros, a multidão de pessoas que tinham registrado essa cena, enviaram para o Mídia Ninja, e eles reconstruíram a realidade na parte pontos de vista e conseguiram justamente editorializar, né, e comprovar e demonstrar e criar um discurso articulado. Antonioni ali, blow up. Incrível, puxa, né, que tinha que ter repertório cinematográfico, habilidade de edição, né? Ou seja, um discurso muito sofisticado de desconstrução de uma informação falsa. Então, de novo, eu acho que a gente tem que ser generoso com esse processo, porque é um processo que ele foi muito rápido, ele está acontecendo na rua. Então eu entendo hoje, né, enfim, esse processo já vinha acontecendo, por exemplo, na experiência do Fora do Eixo, do Mídia Ninja, já com as transmissões ao vivo, e muitos coletivos que já vinham fazendo streaming, mas ele teve uma tensão, né, e um processo de aprendizado muito acelerado, né, desde junho, né, de 2013. Então, eu acho que se saiu, inclusive, desse discurso do espontaneísmo. A gente viu o que aconteceu quando os ninjas foram entrevistar o Eduardo Paes, né? Que deu enfim, que engoliu, de certa maneira, os meninos, porque ele vinha com uma quantidade enorme de dados, de estatística, de informação que, né, esse jovem entrevistador não conseguia e nem tinha velocidade e nem dado e nem informação para contrapor ali. Mas o que acontece, por exemplo, no jornalismo profissional? Quando você tem esses debates eleitorais, né, você tem alguém que está... Estou aqui conversando contigo, tem um laptop do meu lado, onde eu sou o tempo todo alimentada por uma equipe de 5, 10 pessoas que vão, né, desconstruindo o teu discurso. Então, o presidente Obama, ou um candidato, né, tal, num debate de X, né, eu tenho aqui as minhas informações, eu tenho 10 assessores que estão me dizendo: Ivana, isso que ele acabou de dizer é mentira, olha aqui esse outro dado. Porque senão, né, você efetivamente não tem condições, né? É muito difícil você pegar uma figura como o Eduardo Paes, que é uma figura do marketing mesmo, enfim, que tem uma habilidade comunicacional enorme, e desconstruir o discurso dele sem um aparato de pesquisa prévia, sem um aparato, sem você se preparar para isso, né? Então, eu acho que os meninos aprenderam muito com aquela entrevista em que eles, né, de certa maneira, foram jantados, digamos assim, em termos, né, comunicacionais, pela habilidade, né? Eu digo assim, o Paes é impressionante, é teflon, né? Nada cola nele. A figura teflon, né? Não cola. Então, foi um momento ali que eu acho que ele, de certa maneira, indica, né, uma necessidade, efetivamente, de você não achar que essa celebração do acontecimento, ela é o final, ela é o top, né? Ela é o momento auge dessa experiência do mediativismo. Ela é um dos momentos, né? Mas acho que tem que ter um trabalho, né? É uma coisa que você disse que eu acho que é absolutamente central. Eu estava procurando uma maneira de chegar a isso e você sintetizou. Generosidade. Eu acho que esse é o ponto, porque os ataques supõem, eu acho que até com alguma maldade. Alguma maldade, né? Porque não é possível que seja isso, quer dizer, que nós estejamos contrapondo ao belíssimo trabalho profissional já consolidado, etc., com as suas limitações, um exercício inovador, engenhoso, transgressor, cheio de potencialidades, mas obviamente precário, claro, que está sendo constituído, sendo formado na rua, no rua, fluxo. Então, não se trata de opor dois produtos, dois objetos. Nós estamos dizendo que há aí algo extraordinariamente relevante
que... Porque, na né, verdade... que não cabe lá, que não cabe nessa outra experiência tradicional. Porque a outra experiência, ela tem um produto, que é o produto que, enfim, as escolas de comunicação clássicas tentam ensinar, né, e reproduzir, e dizer como fala, como se comporta, como reporta, quem, como, onde, ou seja, dado, você tem um objeto, na verdade você já tem um produto, né, e você vende esse produto nas escolas de comunicação. Quando eu digo, na verdade, o que interessa hoje é um processo novo, como você bem colocou, que aí, e ele muitas vezes, ele vai desmontando, por isso que eu digo, é um processo também de desmistificação de um certo jornalismo, tudo o que parecia intocável. A qualidade da imagem. Olha, desculpa, mas no meio de um acontecimento onde você tem um confronto de polícia com manifestante, a qualidade da imagem pouco importa. Porque, na verdade, não é o que eu estou vendo, eu estou ouvindo da imagem. Né? Pois é. Então diziam que, né, enfim, aquilo tudo borrado fora de foco, não tem padrão de qualidade para entrar em broadcast. Mas, na hora que o Jornal Nacional teve que fazer a matéria sobre o P2, eles pegaram o material, né, dos coletivos fora de foco, porque o que estava acontecendo ali era mais importante do que a estabilidade, né, da imagem. E às vezes o fora de foco ele dá mais urgência. Real. É mais real no sentido que a gente realmente não sabe quando vê. Sim. O ver não é saber, não é conhecer. E quando o ver é muito nítido e bonito, te ilude com a ideia do testemunho, da realidade presente, Sim, que pode ser uma mistificação. Então, assim, se a gente for ver, foi ponto a ponto. A questão da qualidade da imagem, né, essa questão, claro, de novo, né, que você tem que ter um super preparo e uma pesquisa, você tem que ter um repertório muito grande para ir na rua, mas você não pode falar isso para um garoto de 20 e poucos anos, porque senão ele não abre a boca. Né? Se eu for dizer para os nossos alunos, né, que foi quando eu fui fazer filosofia, eu desisti do curso de filosofia do IFIX, porque eu tive um professor, fomos ler a crítica do juízo do Kant, e ele ficou um mês numa nota de pé de página. E ele falou, vocês não podem abrir a boca enquanto vocês não dominarem isso. Eu falei, então, eu não vou abrir a boca nunca. Então, eu vou sair do curso de filosofia e vou para o de comunicação. Porque na comunicação, nessa precariedade, nesse fluxo, eu posso me posicionar, mesmo que eu erre, mesmo que rapidamente eu tenha que me recolocar, mesmo que eu tenha que... ou seja, eu tenho um lugar de mundo, né, de expressão, que me permite ser ser um personagem da cidade que participa da vida política da cidade. Então, eu acho que, em termos de participação política, em termos de ativismo, em termos de formação política, formação jornalística, eu acho que esse processo quente, precário, com problemas, ele é muito mais rico. Eu acho que as escolas de comunicação vão ter que, enfim, de certa maneira, dialogar, e os profissionais têm que ser mais generosos nesse sentido com esse processo, porque eu acho que ele é muito rico, né? Como você colocou. Não desqualifica, não neutraliza e nem acaba com o mediador, com o âncora, né, com a análise de estúdio, né, inclusive porque eu acho que é um segundo passo desse momento do mediativismo, né, a quente das ruas. Né? O que a gente faz depois que sai das ruas? Né? Porque eu acho que a tua proposta do depois de junho um pouco é isso. Né? Sabe que você estava contando a história do seu professor de filosofia, eu acho que eu sei quem é, eu tenho grande admiração por ele, mas também resolvi sair dos meus grupos de Kant, eu tinha também os meus grupos de estudo de Kant, quando chegamos a esse embaraço. Exato. Professor, o senhor acha que tal situação seria passível de uma definição em tal sentido, se nós tomarmos como parâmetro a filosofia, no caso, estávamos falando da segunda crítica, não da terceira, Sim. filosofia da ética, etc., ou da moralidade, para falar com Kant. Aí disse, Kant não escreveu sobre isso. Sim, professor, nem havia aviões, não havia satélites. Eu não estou perguntando, eu sei que ele não escreveu sobre isso, por isso que eu estou perguntando ao senhor. O que o senhor acha inspirado Kant poderia... ou que o senhor faria com esse legado kantiano, ou do seu ponto de vista? Seria muito inadequado ousar responder, porque ele de fato não se pronunciou assim. Então, esquece, Kant, o que o senhor acha disso? Eu não tomo esse problema como objeto. Então, meu Deus. Entende? Esse é o problema do especialista. E aí aconteceu o seguinte, que é uma história interessantíssima. Eu era professor da Unicamp, início dos anos 80, e o professor Porchat, que foi criador com Gianotti do Departamento de Filosofia da USP, e que depois criaria um Instituto de Estudos da Linguagem e de Filosofia da Unicamp, eu posso estar errado, mas enfim, criou também a área de filosofia na Unicamp.
E era uma grande figura extraordinária, estava se aposentando, fizeram uma semana em homenagem a ele. No último dia ele fez o seu pronunciamento final, encerrando o seminário, ao qual eu compareci assim como um fiel estudioso das tradições filosóficas, etc., com aquele temor reverencial, né, que a gente lida te colocam com também, isso, né? etc, não abre a tal, boca não, que você não é ninguém. É claro. E aí o professor Porchat disse o seguinte, foi muito emocionante. Eu ousaria dizer, agradeço muito, etc., mas talvez eu nunca tenha dito nada e acho que fiz muito mal aos meus alunos. Eles nunca disseram nada, porque eles não queriam errar. Nós não podemos errar, nós temos compromisso com rigor, etc. Então hoje, eu diria o seguinte, libertem-se desse peso e ousem dizer algo. Caramba! Digam terrível, algo antes de morrer, eu quero poder dizer alguma coisa. Caramba! Falem, digam. Era assim, o avesso daquela semana de mergulho introspectivo e cuidadoso, rigoroso. Eu não estou criticando, fazendo pouco da ourivesaria conceitual, não, em absoluto. Mas quando isso se torna um fetiche, né, os grandes pensadores tiveram de rasgar os seus compromissos com parâmetros anteriores, senão não ousariam. Não, mas é isso, porque você acaba caindo no mesmo discurso de mistificação do jornalismo, que é nesse sentido que eu acho que é complicado, que é isso, que é a ideia de um certo cientificismo, dessa neutralidade, ou seja, onde você não se coloca subjetivamente, ou seja, onde você não pode... É uma história do contraditório, Exato. Porque às vezes se faz o contraditório de uma maneira patética, quantas vezes comigo mesmo. Fulano nega, assim, Ivana, a senhora roubou? Não roubei. Nega. Aí, assim, Ivana nega. Aliás, que a gente viu isso, né, com o Freixo, o parlamentar nega, ou seja, quando nega, você já está dizendo que tem alguma culpa. Jogo, né? Não, mas eu acho que assim, dentro do discurso universitário, isso efetivamente é um problema, né? Quer dizer, eu digo, é o exterminador do desejo, né? Você entra ali e você é ensinado a não desejar, a não querer intervir, né, em nome de um cientificismo, em nome de uma neutralidade, em nome de um pensamento crítico, que é sempre um pensamento de demissão. Então, a mim me incomoda profundamente, enfim, eu trabalho, você também, professor universitário, a gente tem os nossos meios, né, os congressos, os papers, o nosso currículo Lattes para preencher, mas é um mundo que, muito rapidamente, ele se torna uma bolha, né, onde você abandona a possibilidade de intervir socialmente. Ou você diz, não, a minha forma de intervenção é simplesmente essa aqui. Ela é limitada e eu não vou me arriscar a ir para além desses parâmetros. Então, e no campo da comunicação, também, muito mais no campo das ciências sociais, da filosofia, eu acho que é ainda mais pesada o nosso campo da comunicação, é um campo bastardo, né? Onde as pessoas falam, acabam, enfim, se colocando até, né? Porque você tem que se pronunciar sobre fenômenos sobre o que está acontecendo. Você tem um chamamento de intervenção, de participação grande. Mesmo assim, a gente encontra mesmo muitos professores que vão deixar para dar a sua opinião quando o seu paper estiver pronto, daqui a um ano, quando a intervenção social não faz mais diferença, onde você não está mais disputando ideia, onde você não consegue mais intervir no acontecesão. Então, os movimentos se desdobram nas interpretações. Sim, e aí você diz, não, agora, né, eu digo ao profeta do dia seguinte, entendeu? Agora que aconteceu, eu estou vendo para onde vai, eu vou fazer minha análise, o meu paper, e eu vou apresentar daqui a 6 meses ou daqui a um ano. Claro que eu acho que isso é super legítimo, produção do conhecimento, mas eu acho que só esse processo é a mesma coisa do jornalista, entendeu? É o fato consumado e depois eu vou editorializar. Por isso que eu digo, tem uma coragem muito grande de você estar dentro de um acontecimento e você tentar essa análise quente, essa sociologia quente, onde você é parte, né, desse acontecimento. E acho que a gente viu o tempo inteiro isso. Os erros e os acertos de um processo que eu acho que ele está em curso e você está dentro dele, né? Você é professora universitária há tantos anos, né? Já passou por todas as fases. Desde 94, da sua trajetória, como também de alunos. Qual é a sua avaliação dos alunos hoje, se você os compara com o que você experimentou nos anos 90? Olha, enfim, eu acho que tem um complicador muito grande. Quando eu te falei dessa questão da exterminação, né, do extermínio do desejo, eu acho que é um problema que vem lá do ensino básico, fundamental, né, que os meninos na escola, eles são adestrados a não desejar
nada, né? Então, eu acho que leva 1 ou 2 anos dentro da universidade, quando você entra ali, eu acho que tem um choque, tem uma mudança de paradigma. Eu sempre digo, gente, isso aqui não é mais a creche da tia Teteca, né? Vocês não vão estar, né? Vocês têm que ter uma postura de autonomia. A gente tem um ambiente aqui cognitivo, afetivo, uma infraestrutura instalada de conhecimento, de network, vocês têm que aproveitar para os projetos de extensão, para inventar o seu próprio emprego, para inventar o seu lugar dentro da cidade, porque eu acho que se trata disso, porque inclusive posto de trabalho no campo da comunicação não está dado, né? Está sendo reinventada essa área de uma maneira radical, essa mutação no campo da comunicação. Então, eu faço muito essa distinção entre, né? Ainda você tem um grupo de alunos que entra e ele fica um pouco esperando que a instituição, né, dessa maneira um pouco ainda fordista, disciplinar, diga o que ele tem que ler, pega ele pela mão, né? E você tem um grupo que dá um salto quântico, né? Que entra ali e, de novo, né, hackeia a infraestrutura, usa para os seus projetos, se articula com o resto da cidade, né? Enfim, faz dessa experiência da universidade uma experiência de formação política, né, de articulação com outros grupos sociais, porque eu acho que a universidade pública também ela tem essa, né, esse espaço, hub, né? É um hub, né? A universidade ela tem ainda é esse lugar um pouco, eu acho que ela tá no meio de uma mudança de paradigma. Fordista, disciplinar, dessa que eu chamo do exterminador do desejo. Você acha que o estudante é uma página em branco que fica ali, né, enfim, reproduzindo, ouvindo. E esse outro momento que eu acho que tem muito a ver com essa porosidade da universidade para receber os coletivos, os grupos de mediativismo, onde você incorpora um processo que é uma outra maneira de aprendizado, onde você já tem teoria e prática, onde o repertório ele vai ser mobilizado a partir do momento que aparecer a necessidade, ou seja, é como se fosse uma educação por projeto, né? O meu sonho de universidade é universidade sem sala de aula, toda laboratorial, onde você entra, né, e você estimula o desejo por uma realização de intervenção na cidade, no campo da mídia, no campo da comunicação, no campo do audiovisual, onde você vai propor um projeto e onde todo o conhecimento vai se articular a partir daquele projeto. E aí você chama filosofia, você chama antropologia, você chama ciências sociais, você chama todo tipo de repertório para socorrer um desejo. Porque quando a gente faz isso na extensão, explode, assim, explode. Só tem uma coisa, eu tenho uma certa nostalgia não, porque ainda é presente, um prazer enorme com a sala de aula. Mas aí eu acho que talvez fosse o seguinte, para conciliar as duas visões, para ser complementares, se você tivesse basicamente essa dinâmica que você descreveu, que deveria ser a matricial e a dominante. Não, sem dúvida. Mas que houvesse oportunidades de uma fala prolongada do tipo sala de aula, porque há um espaço, há uma demanda para isso e há uma função específica. Eu me lembro de minha pós-graduação, eu fiz no Museu Nacional, em Antropologia, nos anos 70. E era muito interessante, muito rico, mas em geral, com raras exceções, os professores eram mais os dirigentes do seminário. Sim, orientador. Nós então discutimos entre nós, apresentávamos leituras, eles intervinham pontualmente, faziam algumas sínteses. Sim. E eu me ressentia muito por carências de formação, porque eu vinha da literatura, mesmo tendo feito também, em parte, cursos de ciências sociais, mas eu fazia esses cursos por escolha pessoal. Então eu sentia que havia umas lacunas muito importantes e que eles poderiam me ajudar muitíssimo. E eu acabei tendo de fazer um percurso mais difícil, mais prolongado, porque eu não contei com a arrumação da casa que um bom professor pode fazer, te ajudando muitíssimo. Que eu procuro fazer com os meus alunos, sabe? E eu acho que há esse lugar também. Só que isso é banalizado. Então, você dá 3, 4 aulas, se você é um bom professor, uma boa professora, no sentido mesmo didático, expositivo, que você desse uma aula por semana, uma aula de 15 dias. Não, é extraordinário.
e que houvesse Você esse trabalho. monta um problema. É diferente. Não, sem dúvida, né? Eu não estou... Quando eu falei que eu radicalizei aqui na Universidade sem sala de aula, mas nesse sentido que eu acho que esse processo de formação informativa ele tem que se alterar, né? Ele pode ser esse laboratorial e sem dúvida, né? Essa experiência a gente estava falando aqui eu fiz no IFIX, né? O Zé Américo Peçanha, que era um orador incrível, trabalhava com os pré-socráticos, enfim, tipo, o próprio Roberto Machado era um professor, né, também que me ajudou muito, Deleuze, Foucault, Nietzsche. Então, enfim, monta um problema que efetivamente você economiza, né, páginas e páginas de leitura, você vê o problema filosófico, com quem alguém está disputando. Eu tenho uma visão de mundo muito da disputa, né? Então, eu começo, por isso que eu digo, quando a questão da neutralidade, da imparcialidade, né? Enfim, obviamente, o discurso científico me incomoda profundamente, porque eu nunca sei, mas com quem que você está disputando o mundo, né? Porque eu acho que ninguém abre a boca se não está disputando alguma coisa. Disputando no sentido de, né, se posicionando e efetivamente disputando um tipo de visão de mundo, né, de ética, né? Então, quando eu ouço qualquer pessoa falar, eu sempre me pergunto, mas está falando de onde e está brigando com quem? Está disputando o mundo com quem? Então, nesse sentido, um professor, né, que consegue montar esses problemas, eu acho que ele efetivamente são saltos, mas me ressente muito essa experiência, né, do projeto, do desejo, né? Porque eu acho que se você não tem que eu acho que, de certa maneira, de novo, voltando para as experiências de junho, se reacendeu o desejo no Brasil pela discussão política, que foi absolutamente, né, degradado, desqualificado por um tipo de discurso, né? A política é suja, né? O campo do político ele é menor, né? Generalizações em torno da ideia da política e do próprio partido, né? Que afastou os jovens da discussão política, da disputa política, né? Então eu senti, né, que esse ir para a rua, esse fazer política nesse, né, a quente, com todas a precariedade da rua, os embates às vezes muito, né, dualistas, né, reacendeu, né, um gosto pelo político no Brasil que eu não tinha vivido até então. Eu acho que sobretudo no Rio de Janeiro. No Rio, né? Eu passei pelas diretas, que foram um momento muito bacana. Obviamente, né, enfim, não peguei... Você era uma criança. A questão da ditadura militar, não peguei, mas eu senti que nesses poucos meses de junho até agora, é como se a gente tivesse tido assim, um curso quente, uma síntese do que algumas gerações viveram durante décadas, nos anos pós-golpe militar, porque a gente teve, né, enfim, o gosto pela política, a gente teve, né, todas as ações de repressão, a disputa pelo Estado democrático, enfim, né, as mortes, prisões, a gente teve uma quantidade de experiências que até então a juventude só tinha visto e lido na literatura política, né? E de repente você sentiu no corpo o que é esse embate constante. Isso eu acho que, né, produziu cicatriz. Os meninos jovens da minha universidade, garotos de classe média branca, com o corpo ferido, com hematoma, isso é muito radical. Isso eu acho que foi de uma radicalidade incrível, acho assim. E cada geração parece que tem seu aprendizado, que tem que ser direto, ainda que, evidentemente, se aproprie, se beneficie das experiências pregressas. Mas há algo da sua própria experiência que é irredutível e insubstituível, né? Em certo sentido, pelo menos em certa medida. Eu vi exatamente isso, alunos, estudantes, amigos, jovens, discutindo os grandes temas de representação e participação, resumindo o curso que eu dou na UERJ, por exemplo, do século XVI, XVII, até o século XXI, inteiro, questão a questão, num debate, para ver o que fazer, o porquê aconteceu na semana passada. É muito interessante, isso dá outro sentido também ao que eles estão aprendendo, que antes parece assim, uma abstração absolutamente irrelevante, só interessante academicamente. Mas na UERJ, a UERJ foi pioneira e eu tenho um orgulho enorme de ser professor da UERJ, porque com a política de cotas, as políticas afirmativas, a gente vê uma revolução nas áreas de ciências sociais, isso é indiscutível. Em outras áreas não necessariamente, mas nas áreas de ciências sociais a mudança foi extraordinariamente importante. O enriquecimento, a diversidade,
a qualidade, o tipo de dedicação. É um prazer grande Não, dar isso foi aula lá incrível, né? agora. Eu não sei se na UFRJ você teve esse Não, tipo de não, experiência. isso assim foi radical, né? A gente está falando assim de momentos importantes, né, do pós, né, das grandes políticas públicas, né, pós Lula, sem dúvida, né, quer dizer, a questão da Bolsa Família, na redistribuição de renda, as A política do cotas, Gil também. política do Gil no campo da cultura de digital, dos cultura. pontos de cultura e as cotas sociais e as cotas raciais. Era, primeiro que elas criaram primeiro um discurso reativo muito grande, né? Dentro das universidades, que era o discurso da meritocracia e que a entrada desses outros sujeitos iria desqualificar o ensino, ou seja, não, você teria que baixar o nível para atender esse outro sujeito que vinha com uma formação precária. E a gente viu exatamente o contrário. A UFRJ não adotou as cotas raciais, só as sociais. Isso foi uma batalha que a gente fez lá dentro. Até agora. Até hoje. agora, eu vi coisas no Consune, principalmente os cursos de medicina e do direito, dizendo que esses campos são incompatíveis com cota. O que, enfim, Tá brincando, foi extremamente conservadores, né? E quase que dizendo que assim, é isso, né? Alguém para entrar na área de medicina, como? Ele vai vir de um grupo social que o pai não foi médico, que não tem um consultório, como é que ele vai conseguir se estabelecer? Todo tipo de falácia, digamos, de grupo social em relação à questão das cotas, né? E, ao mesmo tempo, entrou muita gente, né? Através dos cursos pré-vestibulares, houve, né, agora com o Enem, né, essa mobilidade em relação ao recebimento de estudantes do interior do Brasil, ela efetivamente se deu e realmente, né, quer dizer, os que entraram mesmo por cota social, a gente vai encontrar a produção de um outro conhecimento dentro da universidade, de interesse mesmo, né? Então, na verdade, eu acho que a cota, ela não só não tornou essa qualidade do ensino pior, como ela qualificou e ela trouxe uma nova produção de conhecimento dentro da universidade. E aí você vai, em termos do interesse na área de comunicação, os projetos voltados para a periferia, projetos voltados para a produção da mídia não corporativa, já pensando por exemplo, produção de mídia ligada às experiências como Viva a Favela, na experiência de mídia comunitária, jornalismo cidadão, jornalismo público, o que poderia ser uma agência de jornalismo público não corporativo. Então é incrível como a gente vai encontrar uma mudança de campo de produção de conhecimento dentro da universidade a partir da entrada desses novos sujeitos. Isso a gente tem sentido, né? E a divisão de gênero mudou? É a mesma? Qual gênero predomina? Não, olha, a comunicação, dentro da universidade, a escola tem muitas mulheres, né? Sempre teve, né? O campo da comunicação, a gente tem a economia ali do lado, só tem homem, né? E as meninas, tem uma interação muito grande entre a economia, que é o número de homens maiores, e a comunicação, onde geralmente as meninas e as mulheres é equilibrado, mas você tem um número bem grande. Então, eu acho que isso varia. Isso se manteve ao longo do tempo? De curso para curso, né? Não alterou muito, né? Mas, assim, eu percebo efetivamente hoje eu tenho bolsista no Pontão de Cultura Digital, bolsista da Maré, bolsistas que vêm da periferia, né? Que estão tem uma estudante, a Pamela, que produz o jornal comunitário Cidadão, que é um jornal dentro da Maré para 20 mil, com uma tiragem de 20 mil, feita com publicidade do comércio local, enfim, o Ranier, que é bolsista do Pontão, da agência Rede para a Juventude, que também é um menino que vem da periferia, incrível, com um nível de articulação enorme. Então, é muito interessante que a gente vai encontrando, né, toda essa formação midiática, essa expertise dos profissionais do jornalismo se espraiando pela cidade inteira, né? Por esses outros territórios e disputando pauta, né? O Viva a Favela, quando apareceu, você não tinha repórter, até hoje eu acho que não tem, que faz a cobertura das favelas e das periferias. Então, o Viva a Favela foi um dos primeiros portais, a revista, que criou os correspondentes comunitários, né? Permanentes, produzindo pauta de dentro da favela, né? Então, moradores da favela produzindo, trazendo informação, trazendo pauta que o Globo tinha que repercutir, porque o repórter dele não entrava naquele território, né? Ou quando entrava, a gente viu a questão do Tim Lopes, vários problemas. Então, um medo muito grande dos profissionais de entrarem nesses territórios. Eu digo, enquanto a redação do jornal não tiver
Jornalista negro, jornalista que vem da periferia. É exatamente como a universidade. Você não muda a produção do conhecimento. Porque, enfim, é a dor dos outros, né? Não é a dor de uma redação branca de classe média que tem interesses, enfim, muitas vezes culturais e políticos distintos. Eu não digo, né, que sejam, não tenham sua legitimidade. Mas a gente vê isso no noticiário cultural, né? Então eu digo, caramba, o jornal... Os jornais, a produção cultural, Caderno de Cultura do Globo, da Folha, do Estado, ela é o reflexo dos repórteres e dos lugares onde eles frequentam. Na Baixo Gávea, a produção cultural de uma certa classe média branca universitária descolada, não consegue chegar numa outra produção. E aí eu quero colocar os nossos alunos na produção colaborativa, coletiva, mas lá dentro da corporação também. Eu acho que ali faz um estrago bom, quando chega lá dentro. Eu acho muito interessante, o pessoal fala de Harvard, das grandes universidades, assim como o espaço em que a meritocracia é cultivada, praticamente, etc. E, bom, eu conheço por dentro o Harvard e lá a cota é muito valorizada em nome não só da justiça social e das injustiças para reparar, mas também como um valor e um benefício, uma riqueza, um patrimônio para a universidade. É muito interessante isso. Aí você descreveu exatamente esse quadro. Como para nós, eu vejo isso nas salas de aula. Quando você está discutindo, por exemplo, um tema como o PPs, Política de Segurança Pública, a história da segurança pública, desse conceito das práticas, e algum aluno que você percebe pelo perfil dificilmente terá passeado numa comunidade, numa favela, etc., alguém que tem um outro tipo de percurso social, faz uma observação muito distante, talvez mais a reprodução de uma convicção prévia, de um mantra ideológico, sectário, elitista, de um partido ortodoxo, marxista, o que seja, do que propriamente uma análise com base em reflexão a partir de dados empíricos. Ele diz alguma coisa conclusiva, ele tem certeza. Aí alguém diz assim, olha, eu nasci, me criei na favela tal, e tive a experiência da UPP olha, eu diria o seguinte, lidando mais ou menos com essas categorias que você sugeriu, mas trazendo um aporte aqui da minha experiência. Incrível. Tem uma força extraordinária, porque agora os discursos se contrapõem. E aquele que achava que representava o outro, porque afinal de contas ele é solidário com os pobres, né? Ele tem que se mediador, recolher, né? Ele se recolhe e diz, não, agora tem alguém que dá o seu testemunho. Não precisa e não pode ser representado por mim ou por qualquer discurso abstrato. Os discursos, então, eles se enriquecem muito pelas experiências traduzidas em depoimentos, etc. Enfim, eu acho que a gente está vendo mesmo assim, na emergência de novos sujeitos desse discurso. E que diz, de certa maneira, também a gente falou do jornalista, eu acho que a gente tem que colocar o professor também, tá nesse lugar aí da crise, né? Ou seja, porque efetivamente a gente também está num lugar, né, obviamente, de poder, de mediação. Mas não tenha dúvida, eu digo assim, o meu grande orgulho hoje na Escola de Comunicação é que todos os meus objetos de estudo viraram meus parceiros, né? E são conceituadores, né? Então, eu não acredito mais que eu vou criar conceito sem ter uma relação com essas experiências, então, seja da periferia, seja de artistas, seja no campo estético, que eu trabalho muito, mas assim, que eu não tenho autonomia de construir conceito consistente sem estar numa relação com a pesquisa, de parceria, onde, na verdade, eu vou encontrar muitas das noções que eu vou utilizar até teoricamente nessas práticas, né? Então, eu vejo muito, assim, e me parece que é uma preocupação da garotada mais nova também, de não só ser colocado nesse lugar do fazedor, né? Mas começar a disputar a produção de conceito. Aí eu acho que a brincadeira vai ficar boa. Tem um amigo nosso, por exemplo, que eu admiro muitíssimo, o Marcos Vinícius Faustini. Sim, ele é um criador. Ele é um conceituador, né? Porque eu digo, rapaz, Faustini, você inventa vocabulários, repertórios, noções, categorias e conceitos, portanto, inventando a prática e vice-versa, né?
E isso é interessantíssimo. Não, ele são é um dispositivos realmente ele tem muito claramente, porque a disputa não está só na rua, a disputa não está só nesse discurso da comunicação e da mídia, você vai ter que disputar o conceito dentro da universidade, porque senão você vai fazer esse monte de experiência e vai vir alguém de fora e vai te conceituar, né? E vai te definir, vai te conceituar, vai te analisar. Então, acho que a gente está num momento, assim, para mim é um momento absolutamente, né, fascinante. Por isso que verdade. Né, ou seja, não se trata de generosidade simplesmente também, a nossa necessidade de se aproximar dessas experiências, né? Porque eu acho que elas estão produzindo noções e conceitos que vão alimentar a nossa própria experiência conceitual, né? E teórica, né? Então eu digo assim, olha, acabou, meus objetos de estudos todos viraram meus parceiros. Né? Agora a gente tem um outro tipo de relação que não é mais, né, nem distante. Claro que eu acho que tem essa capa que você colocou da análise, do pensamento crítico, a gente também tem que ter. Né? Não podemos fazer uma demagogia aqui que a gente está abdicando desse lugar que a gente está também, né? Mas eu acho que essa relação ela tem que ser cada vez mais, enfim, mais próxima mesmo e está dentro do processo da produção do conhecimento. Foi muito importante isso que você disse. Para ficar muito claro, a gente não está abdicando disso ou regredindo ao populismo. Democratismo, assim. Fácil. Fácil, né? Se rendendo ao espontaneísmo e à criatividade da própria sociedade, né? Recusando a instância de reflexão, em absoluto. De conceituação. De rigor. É que a sociedade está se transformando tão velozmente, tão intensamente, em tantas direções, e os conceitos que nós herdamos estão se mostrando tão insuficientes, não só para governar, dirigir, para quem quiser ousar tentar dirigir, como para compreender, explicar, etc., que a pesquisa está requerendo uma humildade autocrítica e uma generosidade em relação aos processos, no sentido de que não é porque eles não se concluíram ou produziram quaisquer resultados passíveis de uma avaliação e mensuração completa, não é porque eles não estão de acordo com os outros parâmetros já dados, que eles necessariamente estão encerrados como ciclo e devem merecer, então, uma categorização proveniente da aplicação dos nossos modelos tradicionais. Eles estão aí vivos e se nós, então, interagirmos com eles, nós teremos mais capacidade, talvez, pelo menos, como eu costumo dizer, de errar erros novos. Claro, não, pois é. Mas eu tive muitas disputas, inclusive conceituais, a partir da experiência dos coletivos e da gente. Essa minha aproximação, tanto com Fora do Eixo, depois com a mídia ninja, me colocou num lugar, porque, enfim, o que eu vi, quando eu falo de falta de generosidade, eu digo assim, eu digo que é o intelectual justiceiro, que ele pega o conceito e o conceito vira regra. Então eu tenho o conceito de multidão, eu tenho o conceito, enfim, vários conceitos com quais, inclusive, eu também trabalho, e você tenta aplicar esse conceito ao que está acontecendo, né, como se o que venha a acontecer nas ruas, nas lutas, tem que se inserir e tem que ser uma ilustração do conceito. Então o conceito acima da própria experiência, do próprio acontecimento. Então, nesse momento, você coloca uma régua que é uma régua, a meu ver, injusta e desproporcional em relação exatamente ao processo das experiências. Ou seja, as experiências estão se dando com erros, com acertos, e elas não vão corresponder a determinados conceitos dados e prontos. Né? Então, eu acho que é uma burla teórica você ter um arsenal conceitual enfim, importante, poderoso, né? Mas tentar, de certa maneira, aplicá-los, né? De uma maneira muito mecânica, né? ao que está acontecendo. Né? Porque talvez você pode criar, enfim, distorções, né? Terríveis. E mesmo usar o seu poder conceitual para desqualificar essas experiências, né? Para criminalizar, para desmontar. Claro. Então, né, eu acho, de novo, né, eu acho que a gente tem que estar num lugar muito mais de abertura e de generosidade. Eu acho que a régua não pode ser o conceito, né? Porque senão nada está à altura do conceito. Eu estou de acordo. Por isso eu acho que a linguagem mais interessante para pensar tudo isso é a da estética. As linguagens, porque da estética. A obra, ela é sempre uma singularidade que se coloca, né, e que repõe a tradição e os códigos de leitura a partir da sua emergência. Então, ela é um evento que se inclui no mundo e que nos desafia. Então, nós temos de estar à altura dessa obra como leitores, intérpretes e fruidores,
sendo também criativos e capazes de nos abrir e de nos reposicionar para contemplá-la, abrigá-la, utilizá-la, consumi-la, né? Canibalizá-la, o que for, né? E o movimento novo, eu escrevi sobre o Faustinho, a experiência da agência de redes para a juventude, nesse prisma, assim como já tinha escrito sobre várias criações do Celso Ataíde, da CUFA e de outros colegas e amigos que estão sempre inovando, experimentando, etc. Porque há algo cuja legitimidade se dá a posteriori, e o sentido também, mais ou menos como o signo, que é a priori arbitrário, mas vai ser motivado a posteriori, né? Então, quando algo estranho, que não é exatamente conquistar emprego, formar para emprego, para o mercado de trabalho, não é propriamente educar, completar a educação, não é exatamente terapia, não é nada disso, um pouquinho disso, mas é certamente algo distinto que se coloca como uma experiência de novo tipo. A nossa atitude, eu acho, ao invés de buscar no catálogo onde isso se situa... Onde isso já aconteceu, né? Onde já se deu. E então marcar a diferença e, portanto, o vazio, a negatividade, não é isso, não é aquilo, como nas manifestações. Não são organizadas, não tem liderança, não tem estrutura, não tem pauta. É a lista do não, mas está lá, existe um fenômeno na sua positividade. Como é que a gente vai falar disso? E o Faustini ou o Celso vão cruzando fronteiras. E a gente tem que ter uma criatividade na leitura, né, no corpo a corpo com a experiência, para dar isso algum sentido, apostando. Aí a dimensão de generosidade é essa a dimensão que eu acho interessante de apostar que o processo é mais potente, pode eventualmente trazer outras experiências mais enriquecedoras, não necessariamente apenas se esgotar na sua eu brinco, eu digo assim, não, eu digo agora o meu campo é o da teoria ativismo ou o tédio da erudição. Que eu acho que a erudição nesse sentido, né, enfim, né, quer dizer, eu respeito, eu estou dentro, como eu te falei, estou dentro da universidade, a gente tem que produzir, mas efetivamente, eu acho que tem esse trabalho da produção do conhecimento reprodutiva, ela, né, eu acho que é se eximir desse risco da gente também legitimar experiências que a gente não sabe para onde vão, mas eu acredito também exatamente na potência dessas experiências. Mas aí de juventude, a CUFA com todas as contradições, o Afro-Reg que tem que lidar com as forças mais terríveis, inclusive, dessas mudanças, o observatório das favelas, as POC, ou seja, Nós do Morro, uma quantidade incrível de experiência, Luiz Eduardo. Os enraizados, esses coletivos de mídia, o Viva a Favela, os novos que apareceram depois de junho. Tantos, né? Depois de junho tem uns 100 coletivos que apareceram. E eles estão um pouco também, né? Quer dizer, e eles, pelo menos na escola de comunicação, né, a gente hoje é muito acessado, eles buscam muito para fazer os seus debates, seus encontros ali, porque eu acho que a gente também criou um ambiente justamente de receber, né? Então vamos pensar junto, né? Vamos tentar construir junto essa experiência, que eu acho que essa é uma experiência quente. Não? Então, que projeto você está fazendo agora, para a gente chegar a um ponto conclusivo? Na verdade, enfim, hoje, né, quer dizer, eu tenho como base, né, essa minha experiência do Pontão de Cultura Digital, que se abre para essas, né, como a gente falou aqui, para esses projetos, né, todos, projetos de periferia, os projetos de ativismo que vêm, né, desse outro campo de produção de mídia, de disputa. Eu estou muito interessada nessas experiências, por exemplo, né, quer dizer, dessa linguagem nova do streaming, dessa transmissão ao vivo, dessa disputa que, como eu disse, ela já usa a comunicação e a mídia como próprio lugar de organização das lutas, enfim, eu acho que tem um grupo assim de processos que eles estão juntos, né? Eu acredito que a gente reconstrói o mundo de qualquer lugar que você está pesquisando, né, e atuando, né? Então, basicamente, os meus 2 projetos hoje de pesquisa universitária é um sobre capitalismo cognitivo. O que é esse capitalismo da informação, da comunicação, como é que ele atua, como é que a comunicação ela é absolutamente transversal a essa produção capitalista hoje, como é que ela, ao mesmo tempo que ela organiza o capital, a gente tem que pensar um novo campo de lutas, de ação e de política que utiliza também a comunicação, né? Por isso que a gente estava conversando, né, o tempo todo. Então, eu acho que tem que entender essa passagem de capitalismo fordista, disciplinar, essa escola, né,
que é a escola, que é a redação de jornal clássica, toda disciplinada, fordista, serializada. E esse campo, né, fluido, né, onde você vai encontrar a garotada se apropriando das ferramentas, criando o próprio emprego, criando a própria ocupação, fora do partido, fora da universidade. Eu acho que é um campo mesmo que a gente tem que entender. Então, eu estou muito mobilizada na análise e também na atuação, na construção mesmo desse outro campo, né? E vocês estão participando da discussão do Marco Civil da internet? Sim, né? Então, nesse campo da cultura digital, acho que tem várias questões, né, de mudanças que são institucionais. Então, a gente falou muito dos coletivos, né? Mas como é que isso se reflete numa mudança institucional? A gente tem a reforma da lei dos direitos autorais, né? Porque, né, a garotada toda se apropria de imagem, de texto, faz obras de remixagem, ou seja, se você tiver pela atual lei dos direitos autorais, nós somos todos criminosos. Primeiro, nós, professores, que copiamos os livros, xerox, né, todos, nossos alunos e nós somos criminosos pela lei, porque nós infringimos o direito autoral. Então, ele tem que mudar o uso cultural, o uso educacional, tem que criar recurso, né, educacional aberto, produção de conhecimento livre, porque senão você não consegue fazer o conhecimento circular. Então, esse é um campo de batalha. Forma da lei do direito autoral, né? Copyleft, o licenciamento Creative Commons, né? A banda larga, né? Hoje, né? Para essa garotada toda, né? Ou seja, se você tem banda larga, computador barato, qualquer lugar é seu escritório. Eu não preciso alugar um lugar específico. Eu posso trabalhar em lan house, eu posso trabalhar numa universidade pública, numa sala aberta, eu posso trabalhar numa praça que tem wireless. Então, se você tem essa infraestrutura instalada na cidade, sabe, a condição de trabalho desse precariado, né, cognitivo, dessa garotada que trabalha como freelancer, como autônomo, ela realmente, você empodera de uma maneira incrível, né? Então, é outro campo, assim, importante. Se você falou do Marco Civil para a internet, né, também, que é isso, né? Porque se a gente continuar nessa criminalização de prática social, compartilhamento de arquivo, download, de novo, você vai criminalizar a juventude inteira no Brasil, fora nós todos também que partilhamos arquivos, né? Então vai ter que mudar, né, porque não tinha, inclusive, nem referência, né? Então, o Marco Civil para a internet é importante que ele vai criar justamente vai regularizar essas novas práticas sociais, no sentido da descriminalização, porque hoje, pelas leis, né? Direito autoral, copyright, enfim, nós estamos todos, né? Quer dizer, de novo, nós somos todos criminosos, né? Então, assim, são projetos que a gente trabalha muito na difusão, disso que eu chamo de campo da cultura digital, que para mim ele é a base de muitas das coisas que aconteceram pós-junho de 2013. Obviamente não é fetichismo com cultura digital, né? Mas, né, a gente tem uma estrada aí dos movimentos sociais mais tradicionais, né? Tecnologia social, de organização, de discussão. Mas eu acho que aconteceu alguma coisa de muito novo nessa passagem, nesse momento dessa apropriação das plataformas, né, das redes, né, dos dispositivos tecnológicos, em que, né, uma politização dessa própria tecnologia. Acho que o que aconteceu com as manifestações, rolezinho, toda uma série de fenômenos novos, eles têm a ver com isso, né? Construção de uma multidão nova de desorganizados que se organiza de forma descentralizada porque tem ferramentas muito poderosas, né, que estão na mão de todo mundo. Né? Uma última pergunta. Eu brinco, isso aí é o comunismo do capitalismo, né? O capitalismo conseguiu inventar uma coisa incrível, né, que é o comum, que é uma nova forma de comunismo que tem a ver com essas tecnologias e com essa apropriação. Então, acho que a gente está num momento bem paradoxal e bem, enfim, estimulante. Uma pergunta que eu me faço a mim mesmo e faço aos amigos, às amigas, como vai se dar e pode se dar, de que maneira a gente pode ajudar para que se dê algum tipo de conexão, de articulação entre as ruas, que não são mais apenas as ruas, nem sobretudo, e a institucionalidade, particularmente a institucionalidade política. É isso. Não, essa pergunta é importantíssima, né? Principalmente depois do que aconteceu, né, com o acirramento da violência, né? Enfim, né, esse finalzinho aí,
né, das manifestações. Eu acho que a gente está nesse momento desse impasse, onde que a gente, né, chegamos no limite, né, digamos assim, de um tipo de experiência de confronto. Eu defendi as experiências, né, desse grito, dessa expressão mesmo da violência, defendi no sentido de que eu acho que faz parte do processo político, né? A gente tinha que ter passado, sim, por essa experiência de extravasamento de uma violência social, de quebra mesmo, né, de vitrines. Eu efetivamente eu acho que isso não é um pressuposto de ninguém aqui, ninguém coloca a violência como um a priori, mas ela faz parte de uma experiência brutal, né, de confronto político que se deu. Eu acho que agora, enfim, nós estamos num momento talvez, né, de recuo, né, nós estamos num momento de pensar o que a gente faz depois que a gente sai da rua. Né? Depois que você sai da rua, você tem que... E aí eu acho que tem que pensar em novas instituições que possam vir a dar conta disso que eu estou chamando de comum, né? Quais são essas novas instituições? Ou, né, como é que a gente atua no que está aí dado? Parlamento, né, Congresso, como é que tem incidência, né? Eu vejo muito nessas articulações, né, para além dos partidos, né, transpartidárias ou frentes, né, que articulem pautas, né? Eu acho que isso funciona muito, isso mobiliza muito, você ter pautas em que parlamentares, partidos, eles aderem a pautas trazidas pelas ruas, e não o contrário, né? Você entra no programa dentro de um partido, né? Eu acho que a disputa hoje, né, talvez ela passe um pouco por esse momento de novo, né, de reconfiguração do campo da esquerda, reconfiguração da direita, eu vejo de maneira muito forte, né? A esquerda tem que se reconfigurar porque, né, em relação às manifestações, todo mundo errou. Todos os meus amigos com mais de 50 anos disseram que ia ter golpe, né, da esquerda ortodoxa, ia ter golpe. Eu tenho mais de 50. Menos você e alguns outros. Disseram que ia ter golpe. Eu falei, mas golpe de quem? Da FIFA? Da Globo? Vai ter golpe, vai ter golpe. Eu falei, caramba, eles não conseguiam pensar em alguma outra coisa que a multidão, né, junta na rua tá teleguiada e manipulada pela direita, até que se tentou manipular. Não, mas eu acho que foi um índice tem de tudo. Se você tem 1 milhão na rua, o que você não tem ali? Mas não é isso Luiz que é Eduardo, eu acho que foi um né? índice de limite de um certo pensamento da esquerda. Sim, achar que era claro, golpe da direita. Evidente. E da direita de achar que era o golpe comunista, né, totalitário que ia Não, acontecer. pelo amor de Deus. Né, mas eu acho que então errou a esquerda partidária, errou, né, o campo da direita, né, então foi, né, a história de um erro, as primeiras análises, errou a mídia, os vândalos, né, e foi errando cada vez mais, né, porque começou como manifestante, vândalo, e agora virou terrorista, né? Então, uma história de alguns erros que eu acho que, né, que reconfigura muitas coisas, né, então eu acho que 2014 vai ser a gente começa a pensar, né, como é que vai dialogar com o partido, né, como é que os partidos vão eu estou me perguntando também como é que os partidos vão se situar em relação às pautas das ruas. Eu quero saber como a presidenta Dilma, os partidos, a esquerda, como é que eles vão se posicionar diante de uma coisa que ninguém pode, né, ignorar. Enfim, ignorar. Foi um escândalo. Acho que a democracia é um escândalo. Né? E eu acho que esse escândalo vai ter que ser gerido agora. Vamos sair também dessa comoção e pensar, né? Eu acredito muito no diálogo, né, também institucional. Estou dentro de uma instituição, você também, né? Então a gente não é uma instituição, a gente faz parte de uma instituição. Mas, enfim, eu acho que é o momento, né, de um pacto, de outro tipo de pacto entre esses vários agentes aí que a gente citou, né, e conversou. Mas eu ainda estou... Não, já saí da perplexidade. Já estou assim no momento agora, agora vamos tentar, né, sei lá, né, não é organizar o desorganizado, né, mas acho que é desorganizar o que estava organizado. Obrigado, Ivana, foi ótimo, super obrigado pelo tempo. Obrigada aí pela inspiração aqui. Né? O tempo e a reflexão. Obrigado. Tá bom.